Pessoal, nessa aula breve eu quero explicar para vocês aqui de uma forma breve, mais breve possível, né, como é que o que significa a marcação a mercado, tá? Que é ali uma característica de alguns investimentos, tá? Que a gente tem ali no âmbito da renda fixa e da renda variável também, né? Na renda fixa, a marcação a mercado ela ocorre em alguns investimentos do Tesouro Direto, como o Tesouro IPCA, ou tesouros pré-fixados, né? Exceto o Tesouro Selic, tá? O Tesouro Selic ele não tem marcação a mercado. Então, para ele, isso aqui que eu vou falar hoje não vale. Mas por Tesouro IPCA e para aqueles pré-fixados, tá? Vocês podem olhar com atenção, aqueles que têm marcação a mercado geralmente são esses aí, tá? E o que significa marcação a mercado, tá? Para a gente explicar isso daí, eu trouxe aqui um gráfico, tá? Que mostra basicamente, tá? O valor inicial é um gráfico temporal aqui no eixo X por tempo, no eixo Y pelo dinheiro, pelo valor do ativo, tá? Do tesouro que tu comprou, né? Da aplicação que tu comprou. Então, o valor inicial aqui desse gráfico, tá? Aqui do eixo Y é o valor ao qual o investidor ele colocou o dinheiro no investimento, tá? O valor que tu aplicou aqui no momento da compra desse investimento, tá? Que sofre marcação a mercado. Então, nesse momento aqui, tá? Que é o dia zero, que a gente vai chamar de dia zero, é o valor, é o dia onde tu depositou, onde tu comprou, né? Esse título aqui que sofre marcação a mercado. E tu colocou um dinheiro, um valor X aqui. E esse título, tá, que tu comprou, ele tem uma data de vencimento, que geralmente gira em torno de alguns anos, que pode ser 5, 10, 15, 20 anos, tá? Então essa linha do tempo aqui, ela é a linha do que mostra como o investimento se comporta ao longo dos anos, tá? Até o dia do vencimento, tá? Que vai ser esse ponto aqui, que eu coloquei aqui dia do vencimento. E no dia do vencimento, se tu levar o teu investimento até o vencimento do título, até esse dia aqui, sem retirar ele antes, tu vai obter, né? Tu vai retirar o valor prometido aqui pelo título, tá? No momento que tu comprou, com a taxa atrelada ao dia zero aqui, ao dia que tu comprou. Então, se nesse dia aqui tu comprou o teu tesouro IPCA aqui, né? A uma taxa aqui de, por exemplo, 10% ao ano, é esse valor aqui que tu vai receber, o valor prometido é o valor aqui calculado com essa taxa de 10%. Então não importa o que aconteça aqui no meio do caminho, essas oscilações aqui, eu vou receber o valor prometido aqui na data do vencimento, tá? É por isso que quem quiser investir aqui em tesouros com marcação a mercado, em títulos com marcação a mercado, não precisa se preocupar com ela caso ele pense em retirar apenas no dia do vencimento. Agora, se tu pensar em retirar teu investimento no meio do caminho, qualquer um desses dias aqui, ó, que tá aqui no meio, tá, desse tempo aqui, aí tu tem que se preocupar com a marcação a mercado, porque ela é basicamente a atualização diária que eu tenho aqui do percentual, tá, do investimento. Então, embora eu tenha comprado esse título a um valor de 10% ao ano no dia que eu comprei, ao longo desses anos aqui, esse valor de 10% ele não é fixo, ele vai sofrendo oscilações. Ele pode aumentar ou pode diminuir, fazendo com que um preço do teu ativo ele oscile, tá? Ele aumenta ou diminui. Se fosse uma taxa fixa ao longo do tempo que nunca variasse, isso aqui seria uma linha reta, tá? E aí independente do momento que tu tirasse o teu dinheiro, tu não ia ter nenhum risco de sofrer nenhum prejuízo, porque ele só ia render. Agora, como essa taxa aqui ao qual tu comprou esse teu título, ela varia ao longo do tempo, então o valor que tu vai retirar ele pode oscilar ao longo do tempo. Ou seja, pode ser que num belo dia que tu comprou o investimento a um valor X, e aí se tu decide retirar aqui nesse momento aqui do tempo aqui, o valor dele chega a ser menor do que o valor inicial que tu comprou, ou seja, tu sofreu um prejuízo. Mas se tu retirar nesse momento do tempo aqui, aí pelo contrário, tu vai ter um lucro muito bom, tá? Tu vai ganhar bastante dinheiro porque aqui tu retirou no momento onde a taxa aqui ela caiu bastante e logo o valor subiu, tá? Então quando essa taxa aqui, tá, ela sobe acima do valor aqui do valor inicial que tu contratou, então o valor aqui vai tender a diminuir, tá? O valor que tu vai retirar cai. Agora quando essa taxa cai, acontece o contrário com o valor sobe. Então é inversamente proporcional. Se tu compra o teu título no momento onde tu acha que a taxa vai cair, significa então que o valor vai subir e é um momento bom aqui para ti, depois, né, quando essa taxa subir, se desfazer desse título, tá? Então tem que tomar cuidado, tá? Tem gente que compra bastante títulos com marcação a mercado para se aproveitar dessas oscilações aqui, né? Conseguir ganhar dinheiro aqui no momento, né? Onde a taxa vai cair e o valor do teu investimento vai subir. Então tu não precisa levar o teu investimento até o dia do vencimento, né? Que geralmente é 5, 10, 15 anos. Tu pode comprar no ano e já vender no ano seguinte, desde que tu acerte, tá? A previsão do que vai acontecer com a taxa, né? Se a taxa descer, ótimo, tu pode vender, né? Teu investimento vai valorizar. Mas se a taxa subir, vai acontecer o efeito contrário, teu investimento vai perder valor e aí tu pode perder dinheiro. Então quem quiser ganhar dinheiro com marcação a mercado, tá? Em investimentos tem que tomar bastante cuidado. Agora se tu quiser levar o teu título até o vencimento, então como eu falei, não tem nenhum problema. Tu já sabe de antemão aqui o valor que tu vai receber com a taxa inicial, é o valor que tu vai receber aqui no final, tá?
Então é bem assim que se comporta o investimento. Ele oscila bastante por causa que a taxa básica, né, atrelada a esse cara aqui, ela oscila bastante. Então aqui em cima eu trouxe alguns conceitos, tá, que eu achei interessantes aqui sobre o que é a marcação a mercado, uma explicação um pouco mais teórica, tá? Então a marcação a mercado é a reprecificação diária feita a partir de atualizações dos valores dos investimentos de renda fixa, tá? Produtos da bolsa de valores também, né? Renda variável também entra nisso aqui, cotas e fundos de investimento. Então a gente pode ver que a renda fixa, embora ela tenha esse nome, tá? Para esses títulos que sofrem marcação a mercado, ela não é tão fixa assim, porque o percentual, tá, o qual esse teu título esse teu título foi comprado, ele oscila, tá? Ele não é um indexador fixo, é um indexador variável, tá? A gente sabe que os principais indexadores do IPCA, Selic, eles são variáveis no tempo. Então essa renda fixa, ela não é tão fixa assim, né? Que nem diz esse comentário aqui. Por isso que quem quiser ganhar dinheiro com marcação a mercado na renda fixa tem que tomar certo cuidado, tá? Então, como se trata de um ajuste diário, ela pode ocorrer mudando tanto os preços para baixo como para cima, que nem eu falei, tá? De acordo com fatores envolvidos que conhecimentos no decorrer desse artigo. Para quem investe em renda fixa, precisa estar atento à marcação ao mercado, uma vez que esse é o principal fator para o investidor que quiser resgatar o título antecipado, ou seja, antes da data do vencimento, como eu falei. E aqui tem alguns fatores aqui, né, que são os fatores que vão estar impactando nas taxas básicas de juros, tá? Como o Selic, IPCA. Então, diversos fatores vão impactar aqui naquela oscilação, naquela volatilidade que acontece com a taxa, né? Ao qual tem o investimento está indexado. Então a gente pode citar oferta e procura, liquidez, perspectivas de altas ou baixas na Selic, inflação, efeito manada. Vocês podem ler com calma aqui o que cada um significa, mas basicamente são alguns aspectos aqui, né? Alguns itens aqui que corroboram para a oscilação, né? Para a volatilidade daquelas taxas, né? E consequentemente do valor do teu título que tu comprou, tá? Ao longo do tempo. Então aqui para a gente facilitar um pouco a nossa vida, tá? Eu vou colocar um exemplo aqui sem números para a gente ver o que acontece, tá? Então se eu compro um título com marcação a mercado, tá? Um título por exemplo, um título do IPCA, né? Do Tesouro Direto, por 385,50, tá? Há uma taxa presente de 10%. Então no dia que a pessoa comprou esse título, ela comprou por esse valor, a essa taxa aqui de 10% ao ano. E um vencimento também do título é importante observar, é um vencimento aqui de 10 anos, tá? Então, como é que eu utilizo a matemática financeira para calcular, né, o quanto montante que eu vou ter daqui a 10 anos? Então, eu tenho aqui o capital, né, o valor presente, a taxa de juros anual, que é essa daqui, o tempo aqui, que é 10 anos, e o valor aqui, o montante final, que é o M, tá? Então, esse M aqui, se a gente colocar nessa fórmula aqui, tá, com o valor inicial, uma taxa de juros de 10% ao ano por 10 anos, a gente vai obter R$ 1.000. Então significa que eu vou investir 385 e lá daqui 10 anos eu vou resgatar então R$ 1.000. Esse é o valor certo. Se eu levar o meu título até o final do vencimento, é esse valor aqui que eu vou recuperar no final do vencimento, tá? Só que nesse tempo aqui, ó, que nem esse gráficozinho mostra aqui, esse valor que tu colocou aqui de 385 ele vai sofrer oscilações, tá? Ou seja, se tu tirar antes do tempo aqui do vencimento, tu pode retirar um valor maior ou então até menor do que esse inicial aqui que tu investiu. Mas o valor máximo e o valor final que tu pode receber é os R$ 1.000, tá? De acordo com essa expressão aqui, tá? Aí o que acontece aqui, tá? A gente vai fazer uma previsão aqui, tá? Se a previsão do investidor no momento da compra do título é que a taxa do título vai cair nos próximos meses ou então no próximo ano, então ele compra o título e lucra no momento da venda, quando a taxa cair. Porém, se a taxa subir, ao invés de cair, ele poderá perder dinheiro caso venda esse título. Então a gente vai colocar isso daqui, trazendo aquele valor futuro para o valor presente, através dessa fórmula aqui, tá? Então vamos supor que passou, tá? Que o investidor ele acredita que daqui a um ano, ele comprou no momento da compra era 10% ao ano, a esse valor aqui, o mesmo exemplo anterior. Aí ele acredita que essa taxa aqui, ela vai cair a 5% no ano seguinte, tá? Então se ele acredita que vai cair a taxa, porque ele está pensando em ganhar dinheiro. E o que acontece, tá? Ó, trazendo os mesmos dados aqui do exemplo passado, tá? Continuando aqui. E a expectativa dele é que no ano seguinte, daqui a um ano, tá? Ou seja, o título tem vencimento de 10, mas ele vai resgatar daqui a um ano. Então eu faço o meu T, é 10 menos 1 vai ser 9 aqui, tá? Porque ele vai resgatar daqui a um ano. Se fosse daqui 2 anos, eu colocaria 2 aqui. E aí ele acha que a taxa vai cair a 5%, de 10 para 5%. Então vamos trazer aquele valor final para o valor presente, daqui a um ano, com a taxa de 5%, que é essa expressão aqui. Então esse 0,05 é a taxa, né, a expectativa que ele criou aqui de 5%. E o 9 é porque eu tenho, né, vou retirar no ano seguinte, o investimento que tem um valor de 10 anos, tá? Tem o tempo de vencimento de 10 anos. Então se ele retirar no ano seguinte essa taxa aqui, então ele vai conseguir retirar 644. Ele colocou 385, retira 644, obteve 259 de lucro, tá? Então ele acertou na aposta dele, tá?
Mas se pelo contrário, se a taxa subir ao invés de cair, tá? Vamos dizer que ele errou a perspectiva dele, se a taxa subir para 15%, eu faço o mesmo cálculo, com 15% aqui, e eu vou trazer esse investimento final a valor presente aqui, ficando com 284, ou seja, eu perdi, vou ter um prejuízo aqui de R$ 101, tá? Porque eu coloquei 385, saquei 284, tá? Saquei no momento errado, e aí eu vou ter um prejuízo. Então, basicamente, é essa daqui que é assim que funciona a questão da marcação a mercado, tá? E uma coisa importante que eu lembrei agora é que a gente nunca deve colocar um dinheiro, né, que é, por exemplo, de reserva de emergência aqui, nesse tipo de investimento que sofre marcação ao mercado. Porque reserva de emergência é um dinheiro que tu pode retirar a qualquer momento, né? E se tu retirar no momento onde a taxa subiu, além daquela que tu comprou, tu vai ter prejuízo. Então, esse tipo de investimento aqui, ele não é para reserva de emergência, ele é para outros objetivos, tá, pessoal? Então, acho que nesse vídeo era isso, deu para entender bem, né, o que é a marcação ao mercado e quais os cuidados que a gente tem com ela, né, caso a gente queira ganhar dinheiro com isso daqui. Então, obrigado a quem assistiu, até a próxima aula, valeu!